de fazer parte da evolução que a CBA tem. Eu estou junto com ela. Hoje tem as meninas que trabalham onde eu iniciei, né? Elas que a filial ela é acolhedora. É uma arte, é um aprendizado que ninguém vai tirar isso de... Meu nome é Cíntia, tenho 29 anos, anos na CBA e eu sou torneiro mecânico. Entrei como auxiliar de produção, fui com medo mesmo, mas eu tive muito apoio. A CBA, ela dá o apoio que eu tenho, faz todo mundo estar sozinho. Eu sou Ivanildo Luiz Souza, 38 anos, comecei como auxiliar de ajudante. Quando eu chego para mim trabalhando, produzindo, não tem a minha vida, né? O pessoal fala, você gosta, eu amo. Nós estamos pensando no planeta, né? É o futuro. Eu me sinto parte disso aí, porque não tem como, se a gente continuar fazendo para meus netos, né? Tem que pensar. Sou moradora aqui de Alumínio, o Empreende Mulher para mim, porque na minha parte financeira, que entra, o que sai, eu não tinha esse, agora eu faço o controle certinho, mas eu aprendi, eu não tinha essa noção. A minha evolução daqui para o sonho é eu dar oportunidade para mais colaboradores e meu trabalho. Sejam e bem-vindas ao Diálogo CBA-ESG. Eu sou Sônia Consiglio, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU e membro do Comitê de Sustentabilidade e Projetos de Capital da CBA. E vou ter o prazer de mediar o Diálogo CBA, que sempre traz temas relacionados aos avanços na estratégia ESG 2030. Vocês acabaram de assistir o vídeo de lançamento do relatório anual 2023 da CBA. Eu convido vocês a acessarem o relatório na íntegra por meio do QR Code que está na tela. Tem muita informação interessante e importante. Bom, hoje nós vamos falar sobre a cadeia de valor e o seu papel fundamental nos compromissos ESG assumidos pela CBA. Essa jornada envolve diversos elos, desde empregados e empregadas, clientes, fornecedores, comunidades, investidores, imprensa, órgãos governamentais, associações de classe, entre vários outros. Isso porque, para se alcançar esses objetivos e garantir a produção de alumínio de baixo carbono, a CBA conta com uma série de programas e atividades, desde a mineração até o produto final, o que é fundamental a gente olhar esse ciclo como um todo. A cadeia de produção requer o engajamento de muitas frentes e pessoas, a começar por seus fornecedores. A empresa tem uma política de suprimentos sustentável, que orienta como deve ser a atuação dos seus fornecedores frente aos desafios de sustentabilidade, um elo fundamental de toda essa cadeia. Isso envolve rigorosos processos de homologação, passando por análise de compliance para novos fornecedores e, periodicamente, por avaliações e monitoramento que atualizam essas informações, permitindo, assim, reforçar o compromisso por parte de todos os parceiros com as melhores práticas de integridade e transparência. É aquilo, você tem iniciativa e tem que ir acompanhando essa iniciativa. Assim, a CBA se posiciona entre as melhores empresas com desempenho em compras sustentáveis, assegurando a competitividade e alavancando seus impactos positivos, que no final é sobre isso que a gente tem que falar. Afinal, a CBA é movida pelo compromisso de sempre fazer a coisa certa em todas as partes, com o objetivo de gerar contribuições positivas
para a sociedade e para o meio ambiente. Aqui, o processo verticalizado da bauxita ao alumínio transformado utiliza as melhores práticas de mercado, com iniciativas sustentáveis que envolvem todas as áreas da empresa. É isso que a gente diz, né? Sustentabilidade é transversal, não é de uma única área. É isso que a gente vê acontecendo na prática na CBA. Essas práticas agregam valor aos produtos finais comercializados por seus clientes, porque garantem que o alumínio produzido pela CBA vem de uma produção responsável e de baixa emissão de carbono. Esses resultados são rastreáveis e contam com um selo de identificação, o Alenium, e a gente vai ver mais sobre isso ao longo da manhã. Isso é sustentabilidade de ponta a ponta. Hoje a gente vai conhecer parte desses projetos e como a CBA tem conquistado resultados positivos em toda essa cadeia, que é um desafio muito grande e de todo mundo. A gente vai apresentar esses cases de sucesso no formato aqui, de mesa cast, como vocês estão vendo, um bate-papo, né, uma troca entre todos os convidados e muita gente interessante vai passar aqui em todos os nossos painéis. Vão ser 4 mesas, apresentando diferentes temas. Na primeira delas, vocês já estão vendo eles aqui, eu vou ter o CEO, o Luciano Alves, acompanhado pelo gerente-geral de sustentabilidade, o Leandro Faria, e eles vão apresentar os avanços da CBA na estratégia ESG 2030. Na segunda mesa, a gente vai debater o tema Parcerias Valiosas, Suprimentos Sustentável. A terceira mesa traz o tema Descarbonização da cadeia de valor. Na nossa quarta e última mesa, o alumínio como aliado na transição energética. E a participação de vocês é fundamental para enriquecer esses debates, porque ao final do encontro a gente vai ter um tempo para responder às suas perguntas. Então, como é que vai funcionar? Vocês podem nos enviar as questões pelo chat, mas informa o seu e-mail. Porque as perguntas que eventualmente a gente não conseguir responder aqui por questão de tempo, elas vão ser respondidas depois pelo time de RI por e-mail. Então é importante aí você colocar também a sua pergunta e o seu e-mail. Eu também aproveito para lembrar que este episódio ficará gravado nas plataformas da CBA e disponível no site de RI, para que vocês possam assistir novamente, se for o caso, e também compartilhar, porque esse é um ponto fundamental quando a gente fala da agenda de sustentabilidade, que a gente chama de letramento, né? Compartilhar conhecimento. Então, mandar para algum elo da sua cadeia, né, que precisa conhecer para ter acesso também a esse conhecimento. O link para este site está no QR Code na sua tela. Bom, e agora eu vou abrir a conversa já convidando, já estão aqui comigo, sejam muito bem-vindos, o CEO da CBA, Luciano Alves, gerente-geral de sustentabilidade, o Leandro Faria, que vão apresentar então, como eu disse antes, os avanços na estratégia ESG 2030 da CBA. Sejam muito bem-vindos. De novo, bem-vindos nunca é demais, não é isso? Obrigado. Bem-vindos aqui para abrir. Obrigado, Sônia. Um prazer meu sempre estar com vocês, seja no nosso dia a dia ali na CBA e mediando esse encontro. Eu já vou partir da pergunta para aproveitar vocês o máximo. Luciano, CEO, alta liderança, Dalton, né? Mostra para onde a gente vai. Em 2025, a CBA vai completar 70 anos de história e atuação, um marco, né? Eu queria ouvir um pouco de você sobre essa jornada até aqui, Luciano, e entrar, claro, no atual contexto, né? Quais são, na sua opinião e na sua visão, os objetivos estratégicos do negócio da companhia para os próximos anos? É claro que é uma pergunta muito macro, mas de que maneira vocês estão avançando nesses objetivos? O que a gente pode mirar ali para frente? Legal. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela participação de vocês aqui em mais um Diálogos CBA. Bom, são quase 70 anos de história, né? Então é muito tempo e são 70 anos de uma história sempre pautada por práticas responsáveis de gestão e também com a sustentabilidade como um pilar fundamental da estratégia da empresa. Acho que esse é um ponto bastante importante que marcou a trajetória do nosso negócio, né? E por causa disso, você vê, nós somos uma empresa 100% integrada, né? Integrada da cadeia desde a bauxita até os produtos de alumínio. Você comentou isso na sua fala inicial. Isso não é comum de você encontrar na indústria do alumínio. Normalmente você tem empresas isoladas em cada uma das etapas da cadeia, mas para nós isso sempre foi muito importante. Então, produzimos bauxita, alumina, geramos a nossa própria energia para o consumo aqui na produção do alumínio, temos reciclagem e na nossa visão, essa é a maneira mais sustentável de você fazer negócio, né? Interessante que hoje em dia a gente consegue enxergar as vantagens de você ter uma operação assim. Vou dar um exemplo. Acabamos de passar por uma pandemia que foi um processo bastante traumático para o mundo inteiro. A gente está neste momento
momento vivendo duas guerras, né? É coisa que a gente não imaginava que ia ter nessa história recente do mundo, e uma guerra comercial que eu diria que está só começando. Assim, então, o início de uma guerra comercial pode ser que no futuro a gente tenha ainda outros efeitos. Você ter uma empresa integrada como a CBA tem uma série de vantagens olhando este ambiente, né? Então, a gente sempre fala do ambiente mais volátil, mais incerto. Nós estamos vivendo este momento mais incerto e mais volátil neste momento, né? Então, olhando por que a vantagem da integração na cadeia, né? Primeiro, claro que ao produzir os insumos, como é o nosso caso aqui, a gente tem custos menores e um controle maior desses custos. Então, tem uma vantagem financeira que ela é óbvia e que é uma das grandes vantagens competitivas que a CBA tem hoje em dia. O segundo ponto bastante importante é você ter a garantia do suprimento. E aí que entra, vamos dizer, o que aconteceu nos últimos anos, pandemia, guerras, etc. e tal, você pode ter rupturas nas cadeias de abastecimento. Então, você ter o seu próprio abastecimento dentro de casa, você estando integrado na cadeia, te garante esse abastecimento e, claro, você consegue controlar melhor o fluxo de insumos para a sua operação. E, por fim, não menos importante, a questão da sustentabilidade. Quer dizer, ao estar em toda a cadeia, nós também conseguimos garantir que as práticas mais sustentáveis de negócio aconteçam em toda a cadeia, porque eu controlo essa cadeia, né? E, claro, além disso, quer dizer, não só a maneira como eu faço, mas hoje em dia a gente consegue ter uma melhor gestão de escopo 1, escopo 2 e também escopo 3, que é uma grande dificuldade de muitas indústrias por aí, né? Então, a gente consegue, na prática, ter uma gestão muito melhor de todos esses aspectos. Mas voltando para a estratégia que foi a tua pergunta, Sônia, então, nós temos esse negócio que é assim, por concepção, isso tem uma vantagem competitiva, mas além disso, nos nossos planos futuros, a gente sempre tem um benefício econômico, ou seja, um projeto que vai trazer um benefício econômico para a empresa, mas também um benefício ESG, um benefício em sustentabilidade, como é que a gente trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. Vou dar aqui 3 exemplos que são interessantes da gente ver. O primeiro, vamos crescer a produção de alumínio primário. Então, tem um projeto de religamento da sala Fornos número 1, além disso, um projeto de upgrade, né, de modernização da tecnologia das salas Fornos. São 2 projetos que vão aumentar a capacidade produtiva de alumínio da CBA, mas em conjunto com este aumento de capacidade produtiva, que por si só já é um benefício econômico para o negócio, eles vão ajudar a reduzir as emissões. Então, eu estou crescendo e reduzindo a emissão ao mesmo tempo. Então, é um pouco esse o viés do projeto, por isso que a gente decidiu investir, por isso que a gente aprovou, mas não é só o retorno financeiro. O retorno financeiro é atrelado a um benefício de sustentabilidade também. Segundo exemplo, uma modernização interessante que a gente acabou de startar nesse último TRI, que é a disposição de resíduos a seco. Projeto que a gente investiu quase 500 milhões de reais. Deixamos de ter um resíduo da alumina mais úmido para ter um resíduo mais seco, ou seja, passamos a ter uma disposição de resíduos a seco. Você tem com isso um benefício econômico, claro, que você recircula todo aquele líquido que tem insumos e você pode reaproveitar esses insumos no seu processo produtivo, mas também você passa a ter uma disposição daquele resíduo numa barragem a seco e não mais a úmido. Então, você também tem uma segurança maior da sua operação e um tempo de vida útil daquela barragem ou daquela operação muito maior, porque você, fazendo uma disposição a seco, você consegue ter um tempo maior de vida. E, por fim, só antes de encerrar esse ponto, a reciclagem, que todo mundo tem falado muito da reciclagem hoje em dia, ela é fundamental para, vamos dizer, para o nosso mundo futuro. No nosso caso também, então nós temos crescimento de volume de alumínio via reciclagem, então já iniciamos alguns projetos, como foi a linha de reciclagem da Metalex que nós iniciamos o ano passado, o projeto Real, que a gente chama o Real, que vamos startar esse ano, que é de reciclagem daquelas embalagens multimateriais. Então, temos projetos em que temos aumento de produção, aumento de volume para nosso negócio vindo de reciclagem, mas também, no nosso caso, a reciclagem é para a gente ter um conteúdo reciclado maior no nosso produto e, por isso, obviamente, uma pegada de carbono menor no nosso produto, porque toda vez que você coloca um conteúdo reciclado, você tem uma pegada de carbono menor, mas, além disso, também você ter um impacto maior dessa sua atividade numa cadeia que hoje é bastante fragmentada, a cadeia de reciclagem. Então, a gente quer, de fato, trabalhar para que esta cadeia seja menos informal e que essa cadeia também tenha, vamos dizer, um padrão de operação mais próximo do que são as indústrias como a nossa hoje em dia. Então, de fato, a gente quer engajar e influenciar essa cadeia como um todo, não é só produzir alumínio reciclado, de fato engajar toda a cadeia de reciclagem. E vocês têm um potencial imenso de fazer essa diferença. Você trouxe muita informação aqui, né, Luciano? E acho que assim, eu tiro algumas coisas. Primeiro, assim, vários desafios ao mesmo tempo, né? Quando você falou da guerra e quebra a cadeia de suprimentos. Mas muito bom ouvir essa visão do ESG na estratégia.
né? Porque é isso, a gente está falando de um novo retorno financeiro. No fim, é isso que você está dizendo. Quer dizer, não é não ter, porque é uma empresa, mas de que jeito eu tenho um retorno financeiro aliando, né, a essas questões. Visitei, né, alumínio, visitei as operações da CBA, atesto essa questão da barragem a seco, fiquei maravilhada ali com todo esse movimento. Então, realmente, é muito importante ouvir isso e ouvir isso da primeira pessoa ali na condução. E agora eu vou para a pessoa da condução da sustentabilidade, né? Quer dizer, todos são, né, Exatamente. Leandro? Mas você está ali com o chapéu. Desde o início da história da companhia, a gente vê esse olhar que eu acabei de falar e que o Luciano trouxe atrelado ao negócio com valores e pilares inegociáveis, né? Vocês usam muito essa palavra e eu gosto disso, como é o caso da sustentabilidade e isso aí permeando todos os negócios, as atividades. Também, obviamente, por conta desses esforços, a CBA é reconhecida como referência mundial com a menor emissão de carbono na produção de alumínio. Quais são os objetivos relacionados a esse tema, né? Quando a gente fala menor produção na produção de alumínio de baixo carbono, em que momento vocês estão dando aí um primeiro pontapé nessa conversa? Muito bom, obrigado, Sônia. Bom dia a todos e a todas. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Bom, sustentabilidade, Sônia, e todos vocês, tem sido o ponto de partida das nossas avaliações. O Luciano citou alguns projetos e tem sido o direcionador desse trabalho todo. A estratégia ESG 2030, que é um dos pilares estratégicos da CBA, ela dá a direção para a gente nesse caminho, né? E numa empresa verticalizada como a nossa, são poucas, inclusive no mundo de alumínio, que são verticalizadas, como não, por exemplo, pensar em biodiversidade e desenvolvimento social nas nossas áreas de mineração? Claro. Como não considerar recursos naturais na geração de energia renovável, rastreável e que alimenta o nosso processo de produção, tornando nosso alumínio de baixo carbono? Como não pensar em carbono, por exemplo, nas etapas que são eletrointensivas e quando não usado alumínio, energia renovável, também são carbono intensivas? Como não pensar em reciclagem na etapa de fundição, né? Uma alavanca fundamental, não só do ponto de vista de rentabilidade, controle de custos, mas também de redução de carbono, como o Luciano comentou, né? E se a gente levar para o S, por exemplo, do ESG, saúde mental e física dos nossos empregados são fundamentais, são inegociáveis. Estratégia de diversidade, equidade e inclusão é também um elemento estratégico. Hoje o nosso encontro é para falar sobre cadeia de valor. Nós sabemos do impacto positivo que nós geramos como CBA, mas melhor do que isso é como que a gente combina isso com o nosso fornecedor e com o nosso cliente e o impacto positivo é ampliado nessa perspectiva. E por fim, assim, como não considerar ética, os princípios da ética de compliance, em todos os nossos processos para isso para nós é absolutamente negociável. Só tem um jeito de fazer as coisas que é do jeito certo. E é assim que a gente faz. Nós temos, então, uma estratégia ESG que tem 10 alavancas. Dada toda essa complexidade, né, da integração, tem 10 alavancas. São alavancas que se desdobram em 15 programas e esses programas se desdobram em 33 objetivos até 2030. E o desempenho deles, eu até convido, inclusive, a todos a acessar o nosso relatório e conferir o desempenho de cada um desses objetivos. Nós sabemos, Sônia, onde estamos, onde queremos chegar e sabemos como fazer para cada um desses objetivos. E lá no nosso relatório está o detalhe. Todo ano a gente reporta o detalhe do avanço de cada um. E na agenda de carbono, por exemplo, que é um destaque, nós temos, ainda que tenhamos um alumínio já de baixo carbono, nós nos desafiamos a ter uma meta de redução de 40% até 2030. E dentro desse desempenho nós já atingimos 26%. Essa meta de descarbonização, inclusive, ela tem uma perspectiva que vai da mineração até a reciclagem, ou seja, do ciclo inteiro. Bom, pensando nisso, a gente também extrapola isso para outras metas, buscar esses objetivos desafiadores, né? No carbono, nós temos um excelente resultado, como, por exemplo, nas duas principais etapas que têm relação com a emissão de carbono, que é a refinaria de alumina e que é a etapa de produção de alumínio líquido. Veja, na refinaria de alumina, segundo a consultoria CRU, nós temos o melhor resultado de intensidade de carbono.
A média do setor é de 2. E nosso resultado é de 0,22. É um plano do setor atingir esse número entre 2040 e 2050. Ou seja, o futuro de emissões de carbono na refinaria já é presente hoje na CBA. Por causa dos investimentos que o Luciano citou, porque isso faz parte da nossa estratégia. Na etapa de produção de alumínio líquido, nós estamos posicionados no primeiro quartil, que também é muito bom. Ou seja, na prática, essas questões técnicas aqui e ambientais significam dizer que a gente produz alumínio de baixo carbono e, dentro do conceito do nosso evento de hoje, descarboniza, então, a etapa seguinte dos nossos clientes, que descarboniza para o consumidor, ou seja, o alumínio da CBA é um aliado da descarbonização e da transição energética. E a gente vai ver isso ao longo dos painéis, né, que foram montados aí para a gente ver esse encadeamento todo. É muito bom, eu acho, até estimulando, né, quem está assistindo a gente aqui para entrar realmente nos canais da CBA, porque ali tem o como, que eu acho que é uma grande dúvida, mas como eu faço? É difícil, não é? E vocês são muito claros nisso. E adorei quando falei assim, como não pensar em... Adorei. A gente tem que fazer uma hashtag como não pensar em, né? Sustentabilidade do negócio. Eu vou continuar com você um pouquinho, Leandro. Você falou já do social, e eu quero puxar, em termos do social, um item que é presente em todos os debates, que é a presença de mais mulheres nos negócios, né? Especialmente na liderança. A gente sabe que às vezes você tem um contingente grande de mulheres como um todo, mas a ascensão delas é sempre um desafio maior. Como é isso para vocês, né? A gente está falando de uma indústria, um setor muito específico que é a mineração. Como que vocês estão trabalhando essa temática? Esse é um ponto extremamente relevante, porque antes de responder diretamente a questão de diversidade, social e governança, para nós na CBA, tem a mesma importância do ambiental. Ou, até melhor dizendo, tem interfaces, eles estão diretamente conectados. Quando a gente pensa num projeto social, por exemplo, a gente conecta ou busca conectar com outras iniciativas. Por exemplo, como apoiar os municípios onde nós estamos presentes a se preparar para condições de mudança climática. Então, projeto social de apoio à gestão pública em adaptação climática é um tipo de conexão dessa. Entrando agora já na parte de diversidade, como apoiar o entorno, os nossos municípios a desenvolver as mulheres para serem empregadas nossas, ou para se prepararem para o mercado, ou para serem empreendedoras locais. Então, tem tudo a ver quando a gente fala diversidade com social, social com ambiental e governança. Então, isso é mega importante, a gente busca fazer de uma forma estruturada. Do ponto de vista de diversidade, veja só, nós temos 4 eixos de cultura. Para mim, isso é uma questão assim, de base cultural. Nós temos, um dos eixos de cultura fala sobre divergência construtiva. O que é isso na prática? É a gente estimular as pessoas a colocarem as opiniões diferentes, sair do status quo, da coisa com ideias diferentes. E como criar um ambiente desse de ideias diferentes se as pessoas fossem iguais? Então, diversidade para a gente é uma questão cultural, uma questão estratégica que está no cerne do nosso dia a dia. E para ter ideia diferente, você precisa ter pessoas de raça diferente, de orientação sexual diferente, de gênero diferente. E nessa perspectiva a gente estruturou uma estratégia, uma agenda de diversidade, equidade e inclusão que tem objetivos e pilares de atuação. Por exemplo, eu falei da conexão das coisas, um pilar é o impacto social. Recentemente nós fizemos um projeto que se chama Empreende Mulher, que é o desenvolvimento de mulheres empreendedoras no entorno das nossas operações. Há alguns anos nós fizemos formação de mulheres em parceria com o Senai, para que elas pudessem ser nossas empregadas e que também pudessem se preparar para o mercado. Então, de novo, diversidade é parte de como nós vamos performar melhor, como podemos ter uma cultura melhor, e nós acreditamos absolutamente nisso. Em termos de resultado, a gente tem significativo, ou de forma consistente, melhorado os nossos resultados. A gente tem quase 23% de mulheres na liderança hoje, e o mais importante não é a foto do 23%, mas é o filme dos últimos anos que a gente vem consistentemente aumentando esse percentual, e a gente vai continuar seguindo dessa forma. Eu gosto muito disso da foto e do filme, né? Olha, eu já queria perguntar para você a mesma coisa, ouvir tudo, a gente vai voltar com vocês no final. E então eu vou fazer uma pergunta agora, Luciano, já puxando para o tema aqui do nosso Diálogos de hoje, né? Bom, a CBA fala bastante sobre avanço em conjunto, você falou disso aqui, né? Para a construção desse futuro melhor que a gente tanto precisa. Nesse contexto, então,
qual a importância das parcerias, especialmente com fornecedores? Então, Sônia, o que é interessante é que a maneira como a gente encara as parcerias ou o relacionamento que a gente tem com os stakeholders é como se eles fossem uma extensão do nosso negócio. Então, ele não é só um fornecedor, ele não é só um cliente ou um parceiro de negócio. Ele é parte do meu negócio. Então, eu preciso tratá-lo como tal. E a gente até comentei isso na primeira questão, na questão da pandemia, as guerras, etc. O momento do mundo da maneira como está, a gente precisa se ajudar. Então, a pandemia é um bom exemplo, né? Tem um momento ali em que, claro, vários dos nossos clientes viraram para nós e pediram ajuda. É claro, você está num momento de pandemia que você, em alguns casos ali, cliente que praticamente zerou vendas, né? Porque para alguns setores as vendas estavam zeradas, a gente tem que sentar, conversar e encontrar um caminho em conjunto para se ajudar. Por outro lado, tinha clientes, por exemplo, o setor de embalagens, que foi muito bem, todo mundo consumindo dentro de casa, que estava pedindo mais, ou seja, Então, assim, você tem que estar do lado do teu cliente ou do teu fornecedor, do teu parceiro, como uma extensão do seu negócio e entendendo a realidade dele. Não é só uma venda por si só. De fato, é um relacionamento. E aí, talvez eu queria colocar 3 pontos principais vamos dizer, na questão do relacionamento com os stakeholders. Primeiro, a colaboração, que é meio óbvio, mas é importante de enfatizar. É um relacionamento onde deve haver uma colaboração, ou seja, você está do lado do teu parceiro, entendendo o ponto de vista dele, entendendo os desafios de negócio que ele tem, os desafios do dia a dia, e você, em conjunto com ele, encontrar soluções, encontrar formas de atuar da melhor maneira possível. Então, acho que essa colaboração ela é fundamental. Inovação é um outro ponto importante. De novo, neste mundo mais volátil, mais incerto, se você não inovar, você fica para trás e você, muitas vezes, coloca o teu negócio em xeque. E a inovação não é a CBA fazendo inovação sozinha que vai conseguir chegar em algum lugar, ou um time isolado tentando fazer inovação. A inovação, por definição, ela é necessária, ela necessita de colaboração, ela necessita de você ter um trabalho em conjunto, porque é daí que vem o que o Leandro comentou da divergência construtiva, de você ter vários times pensando na mesma solução, trazendo ideias diferentes, pessoas de backgrounds diferentes, de posições sociais diferentes, que você ali vai ter uma riqueza de debate muito maior do que se você tivesse um time exatamente igual, só pensando naquilo. Então, a inovação é bastante importante e a gente preza muito por esta inovação em parceria. Então, fazemos inovação com os nossos clientes. Tem vários casos de... O projeto Real, que eu mencionei na primeira questão, é um projeto que foi desenvolvido em parceria com um cliente nosso. É uma solução inexistente até então para a reciclagem daquelas embalagens, que passou a ser porque a gente desenvolveu isso em conjunto com o cliente. Então, bastante importante a inovação fazer parte desse relacionamento, tanto com clientes, fornecedores e qualquer um dos stakeholders. E, por fim, a sustentabilidade. Não poderia deixar de falar. E aqui, nós somos uma empresa, eu já mencionei como que nós fazemos o negócio, pautada pela sustentabilidade como um pilar fundamental da nossa estratégia. O que a gente quer é que toda a nossa cadeia seja assim. Então, a gente quer, de fato, influenciar para que a cadeia trabalhe desta maneira como a gente trabalha. E estamos aqui à disposição dos nossos parceiros para apoiá-los no que for necessário. Então, temos o programa Suprimento Sustentável, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. A gente tem outros programas implementados dentro da organização que tem esse viés, mas o ponto aqui é como é que eu influencio a cadeia, como é que eu sento com o meu cliente ou com o meu fornecedor ou algum stakeholder e mostro para ele a maneira como a gente faz negócio, a maneira como a gente exige que o negócio seja feito e, de alguma maneira, coloque também para ele as possibilidades que ele tem de trabalhar desta maneira também para que o negócio dele seja melhor. Não é só para ele me fornecer, não é um check and balance para ele ser homologado para fornecer para a CBA, né? Para ele ter uma melhor gestão, para que ele tenha um negócio que seja também mais sustentável. Acho que 2 exemplos finais aqui que são interessantes de mostrar, quer dizer, a gente faz tudo isso e, claro, a gente tem também ferramentas que o nosso cliente, o nosso fornecedor pode usar. O selo Alenium é um exemplo que a gente fala bastante dele. Para quem não sabe, o selo Alenium basicamente é um selo que a gente tem que comprova, certifica que o nosso produto, o nosso alumínio é um alumínio de baixo carbono. E aí, quem obviamente tem acesso a esse selo pode também colocar para o seu cliente ou para o seu consumidor final que aquele produto feito com aquele alumínio tem uma baixa pegada de carbono. Então, isso é bastante importante. Isso ainda, eu diria que está nos primórdios, né? A indústria ainda vai evoluir para que isso seja prática comum no futuro, mas a gente está aqui na vanguarda tentando influenciar para que, de fato, os clientes entendam o valor que isso tem dentro da cadeia. E, junto com isso, tem o que a gente chama de passaporte digital, que é um QR Code que você pode escanear
E aí, ao escanear, então você tem um alumínio CBA, você escaneia aquele QR Code, você consegue ver todo o impacto daquele alumínio, então, pegada de carbono, toda a questão das métricas de ESG, como é que aquilo está atrelado à nossa estratégia 2030. Então, você tem todo um mapeamento daquele produto e aí você consegue fazer esse mapeamento e entender que este produto que você está comprando tem essas características. E aí o consumidor também fica muito mais consciente daquilo que ele está consumindo, do que ele está comprando e pode exigir isso vamos dizer, do fornecedor dele ou da cadeia como um todo. Então, acho que um pouco essa maneira como a gente enxerga as parcerias. De novo, só para sumarizar, a parceria tem que ser algo que é uma extensão do negócio e algo que tem que ser para que os dois negócios, tanto o nosso quanto os nossos parceiros, sejam sustentáveis, perenes e que tenham um futuro brilhante também. Essa iniciativa do QR Code, eu sou fã dela, do Alênio também, mas é muito, muito interessante. E no fim é um ganha-ganha, né? A gente está falando disso de uma forma genuína e quero reforçar aqui o que você falou, né? Os 3 elementos aí de um relacionamento. Não é só uma venda, é um relacionamento, como você falou, que é colaboração, inovação em parceria e sustentabilidade. É tudo que a gente quer ouvir de um CEO, né? Que a sustentabilidade direciona a empresa e como não pensar em sustentabilidade, né? Então eu quero agradecer muito vocês. Começamos da melhor forma possível e agora a gente vai dar início a uma outra mesa que vai trazer parcerias valiosas, suprimentos sustentável. Obrigada por enquanto. Gente, neste segundo painel, né, na verdade, a gente vai falar sobre a importância de se ter parceiros estratégicos de diferentes setores para impulsionar a cadeia em performance, eficiência e sustentabilidade. Eu tenho o prazer de ter aqui na mesa a diretora de Supply Chain Compras da CBA, Roseli Milagres, grande parceira aí, muito bacana, o Thales de Oliveira, gerente de sustentabilidade da Down, e o Rafael Steyman, diretor comercial da MRS Logística. Super bem-vindos, bem-vinda. E vamos lá, vamos aproveitar o tempo ao máximo. Roseli, tenho que fazer essa pergunta para começar, né? Como a estratégia de suprimentos da CBA incorpora as questões de sustentabilidade? Quais os principais desafios? Então, primeiro, bom dia a todos, Thales, Rafael, Sônia, obrigada por vocês estarem aqui nesse programa com a gente da CBA. Eu queria começar falando que a estratégia de suprimentos, ela vem sendo orientada por princípios ESG, acho que já há bastante tempo. Um marco bem interessante que a gente tem foi lá em 2019, quando a gente iniciou o programa Suprimento Sustentável, que você citou aqui, que é um programa que eu acho que ele está completamente alinhado à estratégia ESG 2030 da CBA. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Então, nesse projeto, que teve início lá em 19 e a gente continuou sua implantação até hoje, ele tem como mandato colocar a CBA entre as melhores empresas em compras sustentáveis, mas garantindo a competitividade da CBA, ou seja, não adianta você ser sustentável e não ser competitivo e vice-versa, e gerando impacto positivo nos negócios e na vida das pessoas. Então, para isso, a gente implementou e tem trabalhado na implementação de 7 programas principais, tá? O primeiro deles é toda a parte de estratégia e política de compras sustentáveis, toda a parte de homologação e monitoramento de fornecedores, que você citou, bids sustentáveis, gestão de contratos, parcerias com fornecedores estratégicos, aqui a gente tem 2 exemplos, e também o desenvolvimento de fornecedores de pequeno porte, né? E toda a parte de engajamento e comunicação desse programa. Então, eu diria que a gente passa, né, quando a gente olha políticas e procedimentos, a gente passa daquele estágio onde suprimentos era muito focado em cumprir a legislação, então, por exemplo, quando você olha para aspectos ambientais, mas para um olhar muito mais amplo na cadeia de abastecimento, no que tange a entender como os fornecedores lidam, por exemplo, com biodiversidade, com o uso de fontes renováveis nos seus processos, circularidade, nos aspectos sociais, por exemplo.
Como que a gente sai daquele olhar muito restrito para trabalho escravo, trabalho infantil e olha, por exemplo, para essa cadeia de abastecimento no que tange a diversidade e inclusão, que foi um ponto até que você trouxe anteriormente. Então, eu diria que hoje em suprimentos não basta você comprar o produto certo ou o serviço certo no preço e no prazo. O olhar, ele é muito mais amplo e ele é muito mais sistêmico e muito mais integrado em todos os agentes da cadeia, né? Então, para nós é importante o que eu compro, então o serviço e o produto e o impacto que ele gera na sociedade, no meio ambiente, como eu compro, então a forma como a gente quer comprar é nesse padrão de compras sustentáveis e de quem eu compro, né? Com quem eu me associo, riscos e impactos reputacionais, por exemplo, que essas organizações podem eventualmente me trazer. Então, em termos de suprimentos, o olhar de suprimentos ele passa a ser mais amplo no sentido que eu não olho só hoje mitigação de riscos e impactos, mas eu também olho como que eu gero valor para as organizações, como eu gero valor para a CBA, através de parcerias, né, que me tragam, por exemplo, maior eficiência nos meus processos, maior produtividade, redução de custos, valor compartilhado entre as empresas, por exemplo, num processo que a CBA criou recentemente, aonde a gente sai de um processo de gestão de resíduos, onde a gente pagava para dispor alguns resíduos, e agora a gente tem um centro de lucro, onde eu gerei coprodutos e eu vendo para outros parceiros esses produtos, que também são beneficiados de uma nova cadeia. Então, através disso, você tem mais inovação, você tem um posicionamento ESG mais sólido e, eventualmente, até acesso a, por exemplo, mercados de capitais mais baratos, né? Em termos de desafio que você colocou e para fechar, você pode imaginar, por exemplo, uma empresa grande como a CBA, a gente tem cerca de 6 mil fornecedores na base. Então, a gente lida com milhares de informações desses fornecedores e são fornecedores de mercados diferentes, segmentos diferentes, portes diferentes e maturidade nessa jornada de ESG também diferente. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o prazer de estar aqui, né, com a Dow e MRS desenvolvendo parcerias estratégicas e desenvolvendo projetos em prol de aspectos ESG, você também tem um desafio muito grande de como engajar esses fornecedores de pequeno e médio porte numa jornada similar de ESG. Isso é uma questão de visão e quebra de paradigma, né? Exato. Porque quando a gente fala de suprimentos, fala da área de compras, você já vem com vários estereótipos, exato, né? E o que você trouxe aqui é uma visão completamente diferente disso, né? Gostei muito quando você falou gerar impacto nos negócios, no meio ambiente, na vida das pessoas, né? Porque no final é sobre isso que a gente está falando quando fala de ESG, sustentabilidade, o nome que se queira dar, né? Então, essa visão estratégica de suprimentos, maravilhoso. E aí, Thales, vou aqui com você, querendo entender os principais aspectos da estratégia ESG de vocês, né? Para a gente começar aqui. E como que essa atuação em parcerias, né? A gente está falando disso essa manhã inteira, pode fortalecer essa estratégia e o desempenho da cadeia de fornecimento como um todo? Certeza. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui representando a Dow. Eu acho que um pouco do que a gente busca quando constrói esses relacionamentos, né, e essas parcerias é encontrar esse alinhamento. A gente tem uma visão similar, a gente chama Dow internamente das ambições que a gente tem como companhia, né? E o ESG, ela é uma maneira de construir esse alinhamento. A gente tem já 127 anos de história como companhia, então esses valores, essa maneira de fazer negócio, ela já vem antes mesmo do ESG, né, e se fortalece com esse momento do ESG. Se eu separasse primeiro pela parte de governança, eu acho que tem um total alinhamento com o que foi mencionado aqui no painel anterior pelo CEO da CBA. Na parte dos princípios, né? A gente tem um código de conduta e ética muito forte na Dow, e ele é o que norteia todas as decisões, ou seja, é a base, né? O G do ESG é essa fundamentação aí dos processos. Com isso, a gente tem um relatório de sustentabilidade e ESG integrado, chamado Intersections, que é público e tem bastante informação do progresso dessas metas, como tudo isso está performando, então convido todos a olharem aí com um pouco mais de calma e um pouco mais de detalhes. Na parte social, também é um alinhamento super interessante. Eu acho que a gente vê claramente com o que foi mencionado aqui, esse alinhamento na parte de desenvolvimento de minorias, né? A Dow tem hoje um programa chamado ERGs, que são redes de afinidade, onde os funcionários são voluntários no processo ali de atuação e fundamentação dessas áreas para trabalhar por exemplo, aumentar a quantidade de mulheres na liderança ou de minorias, né, em todos os cargos e ter ali mais
mais igualdade aí para todos, né? Então, o que a gente tem aí de dados? 60% dos funcionários da DAO hoje já participam de uma dessas redes de afinidade. Tudo voluntário. A gente tem hoje cerca de 37% de mulheres na liderança, isso globalmente, né, na nossa estrutura. Então, é muito interessante como que não é só uma visão, já é uma jornada que a gente está bastante avançado. Eu acho que um ponto legal assim, que a gente vê que é colocar mesmo as ações onde a gente realmente está apontando. A DAO hoje tem um programa de diversidade no suprimento. A gente olha para as empresas que são parceiras e faz negócio e prioriza negócio de acordo com a implementação dessas práticas no fornecedor. Então, hoje já tem 275 milhões de dólares aplicados nesse programa que a gente chama, né, Diverse Supply, que é a parte de diversidade no fornecedor. Então, é super legal que a gente vê esse alinhamento com o que foi mencionado aqui e construindo essas parcerias. Eu queria dar uma ênfase final na parte ambiental, que é onde que eu tenho uma atuação maior. E, de novo, um outro ponto de alinhamento. Foi falado aqui, né, de crescer e descarbonizar. Essas são coisas que têm que andar juntas e correlatas. A gente tem isso, a nossa estratégia, realmente são os mesmos termos, Decarbonize and Grow, como a gente chama, né? E a gente está trabalhando forte para isso. No que diz respeito ao Brasil, é uma iniciativa que tem tudo a ver com a DAO e a CBA nesse relacionamento. A gente lançou recentemente uma soda cáustica de baixo carbono, né, que é uma das matérias-primas principais aí da nossa relação, baseada aí já num uso intensivo de energia renovável, principalmente energia solar, e também a gente tirar ali a dependência de combustíveis fósseis, por exemplo, gás natural, e usar vapor de biomassa para a gente trabalhar nas nossas caldeiras. Então, quando a gente coloca tudo isso num pacote, a gente fez uma certificação externa reconhecida, né, pelo ISCC, e a gente agora começa a comercializar essa descarbonização que antes sentava no inventário, no nível de produção, no nível de produto. E isso é muito importante porque a gente cria uma cadeia que consegue colaborar e levar esse benefício até a ponta, né? A gente está muito no começo da cadeia e a gente ajuda vocês, viabiliza o processo de descarbonização de vocês. Em termos técnicos, eu tiro o meu escopo 1, 2 e vocês vão lá e conseguem trabalhar isso no escopo 3 de vocês, dos clientes. Então, esse é um pouco assim como o ESG norteia as nossas ações. Não, e aí, quando você explica isso, fica muito claro o valor das parcerias, né? O valor realmente de você conectar, né, todos os elos dessa cadeia, como você falou, muito bacana isso, o escopo do 1 e 2 é o 3, né, muito, muito bacana poder olhar dessa perspectiva. Rafael, os benefícios, a gente está falando de atuação em conjunto o tempo todo, vão além, né, das questões ambientais, das questões sociais e chega em resultados do negócio. A gente falou isso aqui com o Luciano no início, né? Eficiência operacional, redução de custo, redução de consumo, ou seja, a gente tem muitos benefícios aí. Eu queria que você exemplificasse iniciativas em parceria que vocês desenvolvem na MRS Logística, que mostrem esses benefícios. Como é que vocês estão trabalhando tudo isso? Bom, primeiramente, bom dia, Sônia, bom dia, Roseli, bom dia, Thales, e para todo mundo que está nos assistindo. Primeiro, eu queria parabenizar a organização do evento. Eu acho que é bastante inspirador. Quando eu voltar para casa lá na MRS, eu vou dar essa ideia também, porque eu acho que é importante a gente ter esse tipo de conversa e abertura. E também que a MRS está muito honrada de ter sido lembrada numa mesa como essa de sustentabilidade. Eu acho que mostra muito o caminho que a gente está seguindo e está sendo lembrado. Essa pergunta é bem interessante, porque normalmente, ou muitas vezes, quando se fala de ESG, pensa-se em aumento de custo, né? Para ser um pouco mais responsável ambientalmente, a gente vai se privar de alguma coisa, vai ter que gastar mais do que a gente gastava. E eu acho que a MRS é um excelente exemplo de que isso não é uma realidade, pelo menos no nosso segmento. Não sei se todo mundo tem ciência, mas pensando em transporte terrestre, o modal ferroviário ele é infinitamente mais eficiente. Para vocês terem uma noção em números, a ferrovia ela chega a ser 80% mais eficiente quando se fala em redução de emissão de carbono em relação ao transporte rodoviário. Então, não tem como uma empresa querer avançar nesse tema, nessa agenda, e não pensar em ferrovia. E não por isso a MRS não se situa onde a gente está e para. Então, para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, apesar da ferrovia ser mais eficiente, a gente conseguiu reduzir em 20% a emissão ferroviária. Como? Investindo em locomotivas cada vez mais eficientes. Então, a MRS hoje tem uma frota de mais de 700 locomotivas. E só nos últimos 10, 15 anos, a gente comprou mais de 350 locomotivas novas, baseadas principalmente também na sua capacidade e emissão reduzida de poluentes.
Então, para vocês terem uma ideia, essas locomotivas novas, elas reduzem quase 30% a emissão de CO2. E, obviamente, também no seu consumo de combustível. Então, quando a gente fala que aumenta custo, a MS reduziu muito o seu consumo de combustível. A Ipiranga, que é o nosso fornecedor, talvez tenha ficado um pouco triste com isso. Estou brincando, eles são super parceiros, é uma empresa super sustentável também, mas é um bom exemplo de como a gente consegue reduzir custos, melhorando a eficiência e a sustentabilidade. Não satisfeitos, agora a gente já está indo para uma nova geração de locomotivas, a gente já recebeu 13, está comprando mais 13, vai continuar nesse caminho. São a nova geração de locomotivas Evolution, que reduz mais 5% nessa emissão de combustíveis. Em paralelo, não sei se todos sabem, a MRS tem um trecho da ferrovia dela que a gente acessa ao Porto Santos, que a gente vai do Planalto Paulista ao Porto Santos. E é um trecho muito interessante que a gente faz essa viagem em 20, 25 minutos. Então, quem está acostumado a pegar o trânsito da Imigrante no feriado, a ferrovia religiosamente desce em 20 minutos. E todas as locomotivas que a gente utiliza lá são elétricas já. Então, já são mais um passo ainda. São as locomotivas mais potentes do mundo. Uau. Elas são extremamente potentes, elas descem a rampa de uma maneira bem agressiva. E ainda possui um sistema, quem conhece Fórmula 1 já ouviu falar do CARES, que é o sistema de recuperação de energia na frenagem da descida, que a gente consegue utilizar como fonte de energia para a subida. Então, são exemplos de ações de sustentabilidade que não necessariamente são aumento de custo, são redução de custo. E pegando um pouquinho no S do ISD também, a MRS, por exemplo, é uma ferrovia que passa por 107 cidades, municípios. Então, nem todo mundo gosta, a cada 30 minutos passa um trem de 2 quilômetros fazendo barulho na cidade. Então, a MS tem muita ação junto às comunidades, a gente faz um trabalho muito forte, por exemplo, dando como exemplo, que também, quando a gente fala redução de custos, na região de Guarujá, a gente reassentou 250 famílias que ficavam na beira da linha, assim, o trem passava quase dentro da casa das pessoas. Era uma região de altíssimo vandalismo, roubo de carga. Você reassenta as famílias, elas vão morar em lugares melhores, em condições melhores, você reduz vandalismo, melhora a rentabilidade da companhia. Então, alguns exemplos de como ISD, sustentabilidade, fala sim com redução de custos. É isso, né? Esse exemplo das locomotivas é muito, muito bacana. E eu vou pegar aqui uma fala sua para fazer uma pergunta final para todos vocês aqui. Quando você falou não satisfeitos, fomos fazer... que esse não satisfeitos é o próximo passo, né? Como é que como é que eu aperfeiçoo? Então, a minha pergunta é o seguinte, nas parcerias, né, que é o tom aqui do nosso evento, o desafio de monitorar, de avaliar e de você aprimorar. Como é que vocês veem isso, estão lidando? Porque, principalmente quando você tem uma cadeia grande, né, também, como é que é esse desafio? Monitorar, avaliar e dar o próximo passo para não ficar nunca satisfeito, né, Roseli? Então, acho que primeiro a gente precisa engajar essa cadeia, né? Acho que é o primeiro passo. Então, uma vez, no caso da CBA, que a gente definiu uma estratégia de suprimentos, né, com aspectos ESG muito alinhada à estratégia ESG da companhia, eu acho que uma comunicação muito clara e transparente para o mercado em relação às diretrizes e políticas que você mencionou, ela é muito importante. E também uma comunicação para o time interno. Setadas as expectativas, eu acho que fica muito claro para os fornecedores entenderem o que é valor para a CBA. E a partir daí, eu acho que fica mais fácil você engajar a cadeia. Falando ainda agora nos aspectos de monitoramento e gestão que você mencionou, é muito importante, eu acho que na CBA a gente teve sucesso com isso, você ter uma área de gestão de fornecedores dedicada. Né? Então, você ter um time engajado, um time competente, capaz de fazer esse monitoramento e essa gestão no dia a dia. Não é porque você avaliou um fornecedor no mês passado, por exemplo, sobre alguns critérios de desempenho, que você não vai avaliá-lo de novo esse mês. Então, isso exige uma rotina e um trabalho diário que alguém precisa fazer.
né? E uma coisa que eu acho que a gente também tem sido bem sucedido é usar a tecnologia ao nosso favor, né? Você mencionou um pouco isso, o uso da tecnologia. Então, são bases de dados enormes, né? Sim. Então, você precisa usar a tecnologia a seu favor para conseguir fazer essa gestão de uma forma mais eficaz e suave também. E eu acho que tem também um aspecto de uma rotina de reuniões e feedbacks para melhoria contínua frequente, porque é muito importante você entender, né? É um processo que eu falo que ele não é de prateleira, não é um processo que você contrata uma consultoria, implementa um sistema, implementa um procedimento e ele vai rodar sozinho. Então, é uma jornada de maturidade dentro da própria organização. Então, o processo de feedback contínuo, o entendimento claro do que você está fazendo bem e como continuar a fazer bem e o que você, eventualmente, não está acertando e o que você precisa melhorar, eu acho que é fundamental. Muito bom. Thales? Não, super legal. Eu acho que eu vejo 2 pontos, né? Na parte de carbono, que foi onde eu respondi na pergunta anterior, expandindo um pouco no que a gente estava falando, a gente constrói esses benefícios de uma forma de cadeia de custódia. Então, eu tenho engajado os meus fornecedores para estarem certificados e construindo esse caminho de descarbonização, para que isso faça sentido na nossa operação, mas os próximos passos da cadeia também tem que estar engajado. Então, faz sentido que o nosso cliente conheça esse processo, se certifique, tenha ali também esse alinhamento, passe as mensagens corretas do que a gente precisa fazer e depois isso seguir até o consumidor final, né, nessas cadeias de custódia. Acho que isso é uma metodologia que ajuda a acelerar esse processo de descarbonização e circularidade também. E isso está alinhado às nossas metas, né? Então, você tem meta de descarbonização de curto prazo, 2030, ou até a neutralidade em 2050. A gente vê isso como um primeiro passo nessa direção, mas vão ser necessários vários outros. E sem esse fluxo, né, de informação, essa parceria mesmo, é impossível da gente fazer isso de uma forma eficiente. Então, acho que essa claridade nas mensagens é muito importante para a gente fazer esse processo. Hoje, construindo essas cadeias, né, para maximizar os benefícios da descarbonização. E outra coisa que eu vejo bastante é essa construção do que a gente chama de ecossistemas para a parte de reciclagem. Acho que a gente, como produtores de materiais bastante distintos, né, de metais, a gente mais na linha de polímeros, no final do dia são componentes de produtos que o consumidor utiliza. A gente está muito nos bens duráveis, como geladeiras, colchões, carros, e vocês em diversos setores também. Essa integração do resíduo pós-consumo para cadeias, para eventualmente uma economia circular, só vai acontecer com parcerias, né? Então, a gente chama de ecossistemas e eu acho que esse processo é onde a gente pode encontrar muita sinergia também. Muito interessante. Bom, Roseli, eu não sei se você sabe, eu antes de ser diretor comercial, eu era o líder de suprimentos na Não MS. sabia. Pois é, já estive do outro lado da mesa também. E a gente pensava muito sobre como desdobrar na cadeia de fornecedores, né, essa cultura e assim, porque não adianta nada a MRS puxar todas essas ações e a gente tem uma cadeia de fornecimento que muitas vezes a gente tem que desenvolver desde o começo para ajudar a montar o processo, trazer a cultura. Então, um dos temas que a gente discutia muito era como privilegiar, porque normalmente lá em suprimentos você olha muito total cost, como que essa questão de ESG, de alguma forma, poderia definir um vencedor? Que eu acho que é um tema muito moderno, porque, obviamente, existem limitações. Como é que você monta uma matriz para premiar? Então, são ações que a gente vem trazendo para a nossa área de suprimentos, de certificação, no mínimo como pré-requisito. Eu acho que o primeiro passo é ser um pré-requisito, você ter condições mínimas de seus parceiros para poder ser um fornecedor da empresa, depois de como isso virar valor realmente numa concorrência. Mas eu concordo com a Roseli que, assim, que o grande quesito, pode falar em certificação e ESG hoje, que hoje o mercado fala muito de como certificar, ainda é uma coisa que não está madura, mas eu acho que transparência é a palavra-chave quando a gente fala desse tema, sustentabilidade, porque às vezes as empresas querem mostrar mais do que fazem, esconder os erros. Então, eu convido a todos, a MS divulgou o relatório de sustentabilidade de 2023, quem for no nosso site vai ver, a gente investiu muito nesse relatório, ficou bastante legal. E a essência dele é mostrar erros e acertos. Graças a Deus, mais acertos do que erros. Mas a ideia é essa, é ser transparente, mostrar para o mercado tudo o que a gente está fazendo. São mais de 150 páginas, com fotos, com dados, com números. E transparente, onde tem oportunidade de melhoria, o que a gente está fazendo, o que pode ser exemplo para outras empresas, mas acho que essa é a grande palavra para isso ser desdobrado, para ser medido, é transparência.
Ah, gente, incrível. Roseli, Thales, Rafael, muito obrigado pela participação aqui na mesa. Vocês falaram várias coisas que eu acho que resumem essa conversa aqui, né? Engajamento, transparência, uma jornada de maturidade. Gostei muito do eficaz e suave, né? Eficaz e suave, transparência, engajamento, área dedicada, jornada de maturidade. Então, muito obrigada a vocês por nos ajudarem aqui a trazer todas essas informações, para que a gente vá entendendo aí mais a importância dessas parcerias e da cadeia de valor. Então, obrigada. E a gente vai, agora, uma aguinha, já eu pego. A gente vai se preparar para a próxima mesa e eu deixo vocês com um vídeo que mostra uma grande iniciativa da CBA em seu compromisso com a descarbonização que a gente falou várias vezes aqui. Eu disse que a gente ia conhecer mais, que é o Alenium. Vamos lá. O alumínio que produzimos tem um grande papel na vida das pessoas, na sociedade e no meio ambiente. Sabemos que para oferecer soluções em alumínio que transformam vidas, é preciso ir além, sempre pensando no futuro. E para nós, o futuro é feito de alumínio. Chegou o Alenium, o selo CBA para o alumínio sustentável. Esse selo identifica o nosso alumínio de baixo carbono. O Alenium leva o nosso compromisso em contribuir para um mundo mais sustentável para todas as pessoas e para o próximo milênio. Afinal, quando a sustentabilidade faz parte de quem somos, tudo se torna conectado e construímos uma nova realidade para pertencer. Alenium, o selo do novo milênio. Vocês acabaram de assistir o vídeo do Alenium, o selo de alumínio de baixo carbono da CBA. Eu convido vocês também a acessarem a página do Alenium para conhecer mais sobre essa iniciativa. A gente está falando aqui de inovação, a gente está falando de novas propostas e o Alenium tem uma proposta muito interessante, vale a pena conhecer. Bom, nós vamos para o nosso terceiro painel, onde a gente vai debater as ações que as empresas têm adotado em busca de uma economia de baixo carbono, rumo a uma produção de carbono zero. A gente sabe que essas iniciativas enfatizam a necessidade de comprometimento do setor privado por práticas responsáveis nas áreas ambiental, social e de governança. O nosso intuito aqui é conhecer os aprendizados e soluções que essas companhias que vão aqui nos brindar com seus exemplos encontraram na busca por um futuro mais sustentável. A gente vai entender a importância do alumínio de baixo carbono da CBA comprado pela empresa de embalagens Impacta e, consequentemente, pela Natura em seu produto final. Muito bacana que a gente vai fazer essa roda aqui, né? E quem eu tenho aqui comigo, então já apresentando, eu estou com o Alexandre Viana, que é o diretor do negócio primários da CBA. Eu estou aqui com o CEO da Impacta, que é o Sérgio Teixeira Rolão, e com o coordenador de sustentabilidade da Natura, o Alan Foster. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos como eu estou dizendo em todas as mesas, vamos aproveitar o tempo, né? Que é isso que a gente precisa. Alexandre, eu começo contigo. À medida que o mundo avança em direção à descarbonização, tem jeito, é para lá que a gente tem que ir, as empresas têm o desafio de reimaginar as suas práticas e processos em alinhamento a essa visão, a esse destino, né? Diante disso, e considerando que atualmente que a CBA é referência mundial na produção de alumínio de baixo carbono, como que a empresa, como vocês têm buscado as vantagens competitivas no uso desse alumínio? Obrigado, Sônia. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos e todas. Conforme foi falado nas sessões anteriores, a CBA ela nasceu verde, né? Por quê? Porque a gente tem as usinas elétricas que fornecem uma energia 100% renovável, porque a gente tem mineração, refinaria e smelter tudo integrado. Nós temos, conforme o colega do painel anterior falou, nós temos o transporte ferroviário de 100% da nossa bauxita para a planta, que é 80% mais eficiente, do ponto de vista de carbono, do que a própria do transporte rodoviário.
Então, nós nascemos dessa forma. E mais do que nascemos dessa forma, a gente também foi se desenvolvendo ao longo do tempo e tornando cada vez mais verde o nosso alumínio. Também foi citado aqui desenvolvimentos do tipo caldeira biomassa na refinaria, que tornou a nossa refinaria a refinaria número 1 do mundo em termos de emissão de carbono. Então, isso tudo é uma jornada, né? Além disso, a gente tem o velho jargão da gestão, que é quem não mede não gerencia. A gente mede as nossas emissões, a gente faz inventários anuais, a gente tem exatamente de onde estão saindo as nossas emissões de cada parte do nosso processo, da nossa cadeia, e sabemos disso tudo. Então, números em forma geral, né? Emissões de smelter no mundo, a média é 11, o alumínio ele é considerado verde abaixo de 4, o nosso alumínio é 3. Então, a CBA tem 100% da sua produção verde, já por definição. Nos últimos anos, nós também desenvolvemos um pouco mais a questão da reciclagem. Estamos em processo de desenvolvimento. A reciclagem, ela torna o nosso alumínio ainda mais verde, porque você sabe que para reciclar um alumínio, você gasta 5% da energia que você usa para fazer o alumínio primário. Né? E diante desse nosso desempenho, né, que é realmente algo bastante importante e sustentável dentro da indústria, a gente quer estabelecer uma relação, e aí sim com os nossos clientes e com os clientes dos nossos clientes, para que isso seja aproveitado. Né? E como é que a gente faz essa relação? Primeira questão, acho que foi falado bastante o Alênio. O Alênio, na minha visão, ele é um instrumento de comunicação. Ele está comunicando esta performance que eu acabei de falar para que o nosso cliente do nosso cliente e o consumidor final tenham conhecimento de onde vem esse nosso alumínio e o quão verde ele é. Então, o desenvolvimento do Alênio, eu vejo ele como uma ação de comunicação importantíssima. Mas, além disso, a gente tem dentro da nossa área comercial, uma área dedicada para co-invenção, né, com os nossos clientes. Então, nós conseguimos desenvolver ligas, processos, serviços com os nossos clientes, com o objetivo de promover a sustentabilidade. E nós temos aqui um belo exemplo que a gente trouxe para esse painel de hoje, em que a gente tem uma demanda, né, pelos tubos de desodorante, né, que a Natura, por exemplo, produz, deles serem sustentáveis, cada vez mais verdes. Né? Você tem uma Impacta, que é uma produtora desses tubos, e você tem uma CBA, que produz um alumínio verde. Né? E aí vem aquela pergunta que você fez no painel anterior também, e daqui para frente, como é que vai ser? Já estamos no daqui para frente, já estamos em processo de desenvolvimento. Por exemplo, esse produto que hoje a Natura está usando, ele é feito com alumínio 100%, alumínio líquido da CBA. Nós já estamos desenvolvendo uma liga com 20% de alumínio reciclado, portanto, promovendo a circularidade desse setor. E queremos evoluir para alcançar 100% de alumínio reciclado. Então, essa é a forma como a gente enxerga que a gente pode transmitir o nosso benefício, e essa é a ideia, esse é o conceito, transmitir o benefício que a gente tem pelo fato do nosso alumínio ser verde e pelo fato de a gente estar investindo em reciclagem para os nossos clientes. Não, e essa performance que você trouxe da CBA é admirável, né? Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho ali como brasileiro, né? Inclusive desses números. E essa ponta que você traz da comunicação é fundamental. A gente falou no painel anterior, né? A transparência, porque é importante fazer, é importante comunicar, né? Então, muito bom, muito bom. Eu vou caminhar aqui contigo, Sérgio. Bom, alumínio é um material muito utilizado em embalagens, também por conta das propriedades que a gente vem falando, né, de sustentáveis, um fator muito presente nos produtos da Impacta. Por que a empresa decidiu trabalhar com alumínio de baixo carbono? Eu ouvi já alguma coisa nos bastidores antes da mesa, já achei incrível, mas eu tenho que fazer aqui. Em que momento se deu essa decisão estratégica? Tá, vamos lá. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E a gente começou a entender um pouquinho de para onde caminhava o mundo e quão importante era o aspecto de sustentabilidade, vendo alguns exemplos de concorrentes europeus, de multinacionais, e aqui no Brasil a gente ainda estava gatinhando, falando quase nada. Eu falei, nós temos uma vantagem única, que temos uma cadeia totalmente verticalizada, ou seja, a gente recebe alumínio primário, transforma
na pastilha, que é o insumo para se fabricar as bisnagas de alumínio e tubo de aerosol, o que nós podemos fazer com isso? A gente usava alumínio importado, que tem uma pegada de carbono, como o Alexandre acabou de dizer, alta, que tem, além disso, uma logística agregada que piora mais ainda o caso, e a gente já tinha uma relação comercial com a CBA. Então, trouxe a ideia para a área comercial e eles falaram, espera um pouquinho, a gente pode te oferecer alguma coisa mais interessante. E aí abriram as portas para a gente, fomos lá, pessoal de sustentabilidade, o Leandro, que estava aqui, foi fundamental, nos ensinou o conceito de o que é a sustentabilidade no alumínio, nos deu muita confiança sobre o aspecto de que tudo lá é certificado, documentado, porque hoje com o conceito de greenwashing, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai oferecer para o seu cliente na ponta final. E com isso a gente partiu, levou para dentro de casa, aprendeu a trabalhar, não foi nada, porque já era um alumínio de mesmas características do que a gente usava, e aí fomos para o mercado. E quem é o nosso principal cliente? A Natura. Quem é a empresa que está sempre aberta à inovação, que está apontando na liderança de sustentabilidade? A Natura. A gente levou o projeto para a Natura, de pronto eles abraçaram, fizemos todo o estudo, a CBA nos ajudou imensamente, foi junto com o nosso cliente final, e a gente acabou num case de sucesso, com uma conclusão de que o uso das bisnagas de alumínio da Impacta, feitos com o Alenium, trouxeram uma contribuição importante na pegada de carbono, na redução da pegada de carbono dos produtos da Natura. E agora a gente está evoluindo, como disse o Alexandre, a gente não pode parar, dá uma inquietude, a possibilidade de você poder trazer mais, agregar mais, né? E agora nós estamos em fase de desenvolvimento dessa nova liga com um conteúdo de PCR, e temos um desafio, sim, juntos, de chegar a 100% de conteúdo reciclado. Que bacana isso, né? Como isso se dá na prática, né? Vem de uma conversa, quando você traz a questão do nos ensinou, né? Fomos lá, fomos fazer a pergunta, levamos e recebemos, né? A questão da confiança. Eu acho que quando a gente está falando em cadeia, você está falando em confiar, porque você trouxe a questão do greenwashing, essa é uma preocupação sempre presente. Alan, eu vou te fazer uma pergunta, mas fique à vontade para complementar o ciclo aqui, né? Perfeito. Porque eu acho que a gente está aqui numa conversa que chegou do Alexandre, foi aqui, seguiu para o Sérgio e aí está com você. Mas assim, Natura é uma referência em sustentabilidade corporativa, né? Eu que estou há alguns aninhos já nessa estrada, a gente sabe muito bem o quanto vocês abriram caminho lá atrás, desbravaram esse tema e seguem muito consistente, né, nessa jornada. E eu queria entender, dado esse pioneirismo, né, que a Natura tem, quais foram os desafios que vocês encontraram no engajamento da cadeia de fornecedores de embalagens, né? A gente está falando assim de todo esse ciclo. Quais foram os principais desafios ali e como essa atuação que vocês têm, né, incluindo as ações de descarbonização, a gente está falando disso o tempo todo, são percebidas pelos consumidores? Também queria entender esse ponto. Perfeito. Bom, primeiro, bom dia a todos, a todas. Um prazer estar aqui conversando com vocês, né, sobre esse tema que é super relevante. A gente consegue entender cada vez mais a relevância da transição climática. Então, acho que para a Natura, que é uma empresa, né, de bens de consumo, como característica tem uma representatividade muito grande do escopo 3 das emissões, né? Então, quando a gente fala de escopo 1 e 2, está tudo mais ali na nossa mão, emissões diretas, a gente tem um controle muito maior das ações que a gente pode ter de descarbonização. Mas quando a gente vai para o escopo 3, aí surge e fica muito clara, né, a importância que a gente tem de trabalhar com a nossa cadeia de valor. E hoje a gente tem metas bastante robustas, né, pensando em escopo 1 e 2, mas escopo 3 também. Né? Então, a gente tem uma meta junto ao Science Based Target de redução de 42% das nossas emissões de escopo 3 até 2030. Então, esse é um desafio enorme, né? A gente tem várias ações que a gente, ao longo dos anos, já foi implementando dentro do nosso portfólio. Então, disponibilização de refil, redução do peso das embalagens para a gente ter menor emissão de carbono, a incorporação de materiais reciclados, que também é super importante, como a integração da estratégia de circularidade com a estratégia de carbono.
Mas tudo isso tem um alcance limitado, né? Ainda mais quando a gente pensa que, até isso já foi comentado, né, nas mesas anteriores, que o objetivo é a gente crescer desacoplado do nosso impacto em carbono. Então, a gente quer crescer sem crescer proporcionalmente às emissões. E para isso, a gente precisa necessariamente trabalhar na cadeia de valor. Então, a gente estar próximo ao nosso fornecedor é super importante. E para a gente conseguir, né, entender um pouco melhor esse impacto, a gente fez todo um mapeamento, né, dos nossos principais fornecedores e foi a fundo entender quais são os processos que eles passam para chegar até, né, uma embalagem chegar até a Natura. E aí, a partir disso, a gente conseguiu identificar oportunidades de descarbonização dentro da nossa cadeia. Então, acho que indo, né, para o desafio propriamente, primeira coisa é a gente conseguir ter uma abertura de dados que seja, né, consistente, que a gente não tenha nenhuma questão de greenwashing, que seja um dado confiável que a gente pode realmente coletar e acompanhar como um dado primário para a gente conseguir compor o nosso inventário de carbono e pensar em qual seria a nossa estratégia de redução. Então, acho que ter essa abertura e ter informações de qualidade é um desafio super grande e a gente vai ter fornecedores de níveis de maturidade muito diferentes. Né? Então, aqui a gente tem um excelente exemplo, né, de uma maturidade muito alta, tem compromissos colocados, compromissos públicos. Então, a gente sabe que, né, o nosso escopo 3 é o escopo 1 e 2 do nosso fornecedor. Então, quando existe uma estratégia já construída e pensada para trazer essas reduções, a gente vai se beneficiar disso também. Isso é super importante porque a transição climática tem que ser um movimento coletivo, né? Tem que ser uma coisa sistêmica. E aí é a importância a gente trabalhar junto como cadeia. E aí, falando do cliente final, né? Acho que isso é um tema super importante. A gente ter ele embarcado também, entendendo por que a gente faz isso. E, por um lado, a gente vê, né, um crescimento desse fornecedor, desse cliente que está mais engajado, que está mais preocupado com os temas ambientais. E, por outro lado, pessoas que não ainda estão no mesmo patamar. Isso, obviamente, não tem problema nenhum, a gente só precisa adequar a comunicação para cada um desses públicos. Né? Então, é um tema muito denso, muito complexo, né, muito técnico. Então, a gente precisa saber, né, qual profundidade a gente vai com cada um desses públicos. Então, o que a gente tem tentado fazer é trazer um primeiro nível de informação para quem quer ir até esse primeiro nível e depois ir aprofundando, né, até se você for da academia, você consiga entender também tudo aquilo que a gente está trazendo como estratégia. Eu acho que isso que você traz, os diferentes níveis de maturidade, é muito importante, né? Porque você vai lidar aí com pequeno, com médio, com grande, com uma variedade muito grande ali. E eu acho que nessa hora, um ponto que o Sérgio trouxe aqui da confiança é importante, porque as pessoas fazem a diferença, não é? Em todo esse caminho da criação das parcerias. Eu estou falando uma coisa óbvia, mas no fim é sobre isso que a gente está falando, é importante. Não é? É isso, né? A forma como você aborda um fornecedor e você o convida para essa conversa. Mas, em geral, vocês sentem abertura para essa conversa? Sim, no geral, sim. Acho que cada vez mais é um tema que ganha muita relevância e que as empresas precisam olhar para isso, né? Quem ainda não está olhando com tanta profundidade. Então, isso fica cada vez, acho que hoje fica bem claro, né? Como que as empresas conseguem trabalhar conjuntamente para trazer de fato uma transição, né? Muito bom. Bom, eu quero agradecer muito o painel aqui, eu acho que foi principalmente rico a gente ver as visões de vocês complementando, né? Acho que foi muito inteligente a composição com o propósito desse painel e trago aqui para encerrar que, né, Alexandre, eu gostei muito quando você falou, já estamos no daqui para frente. Então, com essa mensagem do que já estamos no daqui para frente, eu quero agradecer muito a participação de vocês nesse nosso painel e agora a gente vai para o próximo debate.
Bom, pessoal, agora a gente vai avançar num tema que vem sendo discutido em todos os setores da economia mundial, que é a transição energética. Nessa mudança, praticamente uma quebra de paradigmas, né, que envolve não apenas os diversos setores da economia, mas a nossa relação com o planeta e os efeitos das atividades humanas que influenciam a vida na Terra, a gente vai conhecer o papel da cadeia do alumínio. Para este painel, eu tenho aqui o gerente-geral comercial Transformados da CBA, o Luiz Sotano. Estou também com o diretor de negócio e energia da CBA, Daniel Marrocos, e online com a gente o diretor de engenharia da Marco Polo, Luciano Resner, e o gerente de sustentabilidade da WEG, Alexandre Eiji Amano. Muito bem-vindos todos vocês aqui, a gente já vai no formato híbrido aqui, né? Obrigado. Muito bem-vindos. E eu vou começar com você, Sotano, vou começar aqui. Bom, o Brasil enfrenta, e não só o Brasil, né? O Brasil e o mundo enfrentam desafios significativos na transição para um sistema energético mais sustentável e eficiente. A gente tem visto aí N fatos que só comprovam a urgência da gente ir neste caminho, né? E nesse contexto, é óbvio, é importante a gente explorar o potencial do que pode ser considerado um exemplo de aliado, que é justamente o alumínio, né, que a gente está abordando tanto. Diante disso, eu queria saber em que medida a CBA está investindo em pesquisa e desenvolvimento. Porque a gente fala muito disso, né, quer dizer, não dá para você avançar nas questões de sustentabilidade sem olhar para a inovação, sem olhar para a pesquisa e desenvolvimento, para aprimorar, e aqui no caso, as propriedades do alumínio e torná-lo ainda mais eficiente. Vocês já quero mais, viu? Vocês já estão lá em cima, mas já quero mais. Quer dizer, mais sustentável nas suas aplicações na transição energética. Por favor, Sotano. Perfeito. Primeiramente, bom dia, Sônia. Bom dia a todos. Bom, queria primeiro destacar o compromisso sólido da CBA em pesquisa e desenvolvimento. E através disso, nós melhoramos as propriedades do alumínio com soluções sustentáveis, exatamente para gerar uma melhoria para a nossa cadeia de suprimentos. Através desse aprimoramento das aplicações e soluções, a gente trouxe isso crucial, o fato-chave para a transição energética. Então, a gente elaborou 4 frentes estratégicas e 4 iniciativas. A primeira iniciativa se diz respeito a produtos e processos, onde, desenvolvendo novas ligas, nós melhoramos os processos dos nossos clientes e a produtividade, e assim gerando uma melhoria na cadeia inteira com soluções sustentáveis. Basicamente, a gente tem essas 4 frentes, né, em 4 segmentos: energia renovável, transportes, embalagens e construção civil. Tem um exemplo muito interessante de transportes, vou tomar a liberdade aqui com o meu amigo Luciano Resner. A gente fez um projeto onde a gente deslocou o teto de fibra de vidro para o teto de alumínio. Né? Isso, o que ele trouxe? Uma maior leveza nos ônibus da Marco Polo e também uma menor emissão de CO2 na atmosfera. Foi um projeto muito legal, acho que é um case de sucesso que a gente pode replicar para outros clientes também. A nossa iniciativa número 2 é com relação a parcerias e colaborações, que nós temos junto com as universidades, por exemplo, com a Unicamp, Facens, onde junto com os estudantes a gente tem esse pipeline de inovações gerando novas tecnologias. Como a terceira iniciativa, nós temos a parte de gestão climática. Então, nós temos ferramentas internas que mitigam os riscos de gestão climática na companhia. E, por fim, não menos importante, a gente desenvolve novas tecnologias verdes, onde a gente tem uma base de dados robustas na CBA e, através do GHG Protocol, a gente consegue rastrear desde a bauxita até a folha de alumínio de uma forma transparente e colocando o nosso compromisso de descarbonização. Não, muito bacana, você dá uma visão ampla aí, né, de como entram as questões de P&D, e gostei muito dessa ponta das universidades, né, dos jovens, das novas soluções. Então, muito bacana, Sotano. E aí vou para você, Daniel, eu queria que você complementasse, né, o que a gente acabou de conversar aqui, trazendo as principais soluções de energia renovável, eficiência energética, onde o alumínio pode ser determinante, pode apoiar e fazer a diferença. Perfeito, obrigado, Silvio, obrigado, Sotano, os demais convidados. Eu acho que é importante, eu vou dar até um passo atrás, falar um pouco por que a gente fala tanto de transição energética, né? Quando a gente olha o mundo, a gente tem 2 grandes vetores, que são a produção de energia e transportes, que são grandes consumidores de combustíveis fósseis. E é justamente ali que a gente identifica a oportunidade de você reduzir a intensidade de uso desses combustíveis e passar para uma maior eletrificação. Vindo para o Brasil,
a gente tem uma matriz elétrica muito limpa, mas a gente também tem uma matriz de transportes que você consome esses combustíveis. O alumínio é um elemento muito importante para que você possa justamente desenvolver novas tecnologias e inserir essas novas tecnologias que reduzem o consumo desses combustíveis. Por exemplo, quando a gente compra um alumínio da CBA, o que você está adquirindo naquele momento? É um alumínio que você sabe que foi gerado a partir de fonte renovável rastreável. Nós temos nossa própria matriz de geração, muito pautada hoje em hidrelétricas, em eólica. Se a gente precisa ir ao mercado comprar energia para suprir um pedaço, fazer um ajuste da nossa operação, a gente adquire isso com um certificado de energia renovável. Então você consegue rastrear a origem dessa energia. Você está comprando um alumínio que você sabe que vem de uma estrutura que trabalha com uma sustentabilidade na produção das suas operações. Nós temos processos atentos à eficiência energética. Então você sabe que é um alumínio da CBA que tem todo esse cuidado do lado de impacto no meio ambiente. E quando a gente vai para o mundo da produção de energia e de consumo, o alumínio tem uma série de aplicações. Eu vou trazer algumas delas. Por exemplo, placas solares. Você utiliza o alumínio nas estruturas das placas, porque ele tem leveza, ele consegue dar longevidade nessas estruturas, ele é resistente à corrosão. Então você vai instalar uma placa solar, normalmente ela vai estar num ambiente que vai ser hostil. É calor no momento, frio, chuva, vento, você pode estar numa região de litoral que você tem salinidade no ar, e aí é um elemento, o alumínio, que ele consegue resistir a essa corrosão. Você consegue dar longevidade para esses equipamentos. Na geração eólica, em componentes que vão dentro dos geradores ou nas próprias torres, você utiliza o alumínio. O Sotano trouxe a parte de transportes. A gente tem o alumínio na aplicação por conta do seu menor peso e a sua capacidade de aplicar componentes nos veículos. Então você consegue desenvolver veículos de menor peso que vão consumir menos combustível fóssil, ou eles vão ser a estrutura adequada para veículos elétricos, que não vão ter ali a emissão de gás carbônico. Na transmissão e na distribuição de energia, o alumínio ele é um elemento que ele tem força, ele tem condutividade. Então é muito utilizado na construção das linhas de transmissão, nas linhas de distribuição e numa última aplicação muito importante que é na própria indústria. A gente fala muito de indústrias que são o difícil de reduzir a emissão de carbono, né, do termo do inglês que eles trazem o hard to abate. E você cada vez mais vai eletrificar esses processos. E quando você eletrifica, você justamente utiliza o alumínio para ser um condutor de eletricidade dentro das suas instalações, nos equipamentos. Então, é uma série de aplicações onde o alumínio tem uma importância muito grande e que a gente vem cada vez mais CBA desenvolvendo novas aplicações para eles, trabalhando em conjunto com outras empresas para utilizar o alumínio dentro dessas operações. Que aula, não, que vocês estão me dando aqui, estou aprendendo um monte, nossa. E é interessante, né, porque a gente, assim, no dia a dia, às vezes não percebe isso, mas você olha agora para a placa, você já vê de um jeito diferente e tal. E aí eu vou para o Luciano Resner, a gente já falou de transporte aqui, viu, Luciano, já começamos aqui, introduzimos bem o tema, mas eu vou para o dono da bola, vamos dizer assim, né. Eu queria saber como você avalia, Luciano, a transição energética no setor de transportes, né, esse é o tema aqui do nosso painel, a transição energética. Então, como você está vendo isso aí da sua perspectiva dentro, né, do setor e como que o alumínio tem contribuído para essa transformação da sua perspectiva? Sim, muito bom dia então, Sônia. Um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço muito o convite da CBA, do Sotano, Daniel, Alexandre, obrigado, né, pela participação. Eu estava acompanhando aqui alguns dos painéis anteriores e realmente é bacana, né, aprender vários exemplos aí de empresas, né, que estão caminhando muito forte aí com a pauta do ESG e sustentabilidade. E na Marco Polo não poderia ser diferente, né? O transporte público, a gente sabe ter uma participação importante na redução de carbono e emissões de CO2, e a Marco Polo tem várias iniciativas, né? Tanto nos seus produtos, que eu vou comentar um pouquinho, quanto nos seus processos produtivos, né? Para dar um exemplo, toda a energia elétrica que a gente usa nas plantas, ela vem com certificado de fonte renovável. Então, 100% das energias elétricas que nós usamos aqui para a produção dos ônibus, nós compramos com certificado de origem, ou seja, energia 100% renovável. Né? A gente tem eu ouvi em outros painéis, né, a gestão de resíduos,
é feita internamente por nós mesmos, né? Então a gente aproveita e reaproveita muito dos materiais e destina e vende, até gera receita com isso, né? Em alguns materiais recicláveis. Então a gente tem crescido bastante nessas iniciativas. E nos produtos, então, né? Eu acho que a gente vê aí muitos dos ônibus elétricos, híbridos. Estamos trabalhando com tecnologia de biometano também, um gás produzido a partir do resíduo de aterros, né, sanitários. Temos soluções elétricas, temos soluções célula de combustível, né, não só no Brasil, em todas as operações internacionais em que a Marco Polo participa, né. Apresentamos aí o ano passado na Buzzworld, que é uma das maiores feiras para o transporte público, né, uma solução rodoviária com células de combustível a hidrogênio sustentável. Nosso veículo elétrico também está performando e apresentando em vários mercados, né? E Porto Alegre, por exemplo, aqui pertinho de Caxias, já iniciou operação com 8 ônibus elétricos Marco Polo. Então, a gente vê um movimento muito grande, né, acontecendo com a mobilidade sustentável, e o alumínio tem um papel fundamental, né? O Sotano trouxe um excelente exemplo ali da nossa geração 8, né, em que a gente desenvolveu em conjunto com a CBA todo o teto, substituindo a fibra de vidro, que é um material que não é reciclável, né, pelo alumínio, com ganhos aí de peso importantes, né, e partindo para materiais recicláveis. Para vocês terem uma ideia, né, nossa geração 8, que foi lançada recentemente, nós aumentamos em 60% o uso do alumínio no ônibus. Então, não só nos painéis externos, né, de revestimento, mas também peças internas estruturais, e aí o alumínio vem também performando muito bem, né, em peças estruturais, substituindo o aço, trazendo redução importante de peso. A gente sabe, né, num ônibus de 17, 19, 20 toneladas, claro, todo quilo é muito importante. Então, só de reduzir esse peso, nós já conseguimos, mesmo numa aplicação diesel, reduzir muito as emissões de CO2. E aumentar e melhorar muito o consumo de combustível. Então, é uma procura constante, né? E o alumínio, sim, tem feito parte muito importante, né, no nosso portfólio aqui de produtos. Que bom ouvir tudo isso. Você trouxe um ponto que também o Daniel falou, que é a rastreabilidade, né? A gente saber de onde vem, né? O alumínio, enfim, todos os produtos. Esse é um ponto fundamental de toda essa cadeia, né? Muito obrigada, Luciano. E Alexandre, vamos lá para a WEG. Eu queria saber como que a WEG está se posicionando para colaborar com a aceleração da transição energética e, claro, o alumínio nesse contexto. Bom dia a todos. Bom dia, Sônia. Eu vou dar 1 minuto de pausa, porque está passando um trem do meu lado. A vida como ela é, não é? É isso mesmo. Você discuta. Eu fiquei com saudade do início da pandemia, né? Quer dizer, deixa eu me reposicionar. Não fiquei com saudade do início da pandemia. Mas essa coisa que a gente falava, né? E abriu o som, passou a furadeira do vizinho e tal. Mas fica à vontade. Nós temos uma linha de trem que atravessa o Parque Fabril da WEG. Nós temos aqui em Jaraguá do Sul, na nossa sede, cerca de 1 milhão de metros quadrados construídos. E tem uma linha de trem, para quem conhece aqui, passa bem no meio do Parque Fabril. Me perdoa, pessoal, foi muita coincidência. Bom, enfim, muito bom dia, Sônia. Muito bom dia, Luiz, Daniel, Luciano. Um prazer estar aqui representando a WEG aqui, e falar de transição energética para nós é uma satisfação maior ainda, porque começando pela ponta, começando pelos nossos fornecedores, a gente enxerga um movimento muito positivo, né? A WEG, ela faz parte de uma cadeia de valor onde a gente envolve desde a extração de matéria-prima, a sua transformação, a sua manufatura, e a gente entrega isso para uma empresa montadora de um equipamento para chegar no consumidor final. Então, a nossa cadeia de valor é muito complexa, e a WEG, neste meio, a gente precisa de ajuda em todas as pontas, né? Então, a gente fica bastante feliz e agradeço bastante esse convite aí a respeito desse tema. Agradeço a CBA pela parceria que a gente tem. O alumínio hoje, ele é um material estratégico para a WEG, né? A Sônia me fez 2 perguntas, vou tentar misturar as 2 perguntas numa resposta só. Jornalista é assim mesmo, viu? A gente quer aproveitar ao máximo vocês. Uhum.
Não, perfeito, perfeito. Para nós é muito fácil falar. A WEG ela é muito bem posicionada e ela se coloca como um parceiro para fornecer soluções em transição energética, né? Nosso portfólio de produto é sobre energia. Nós respiramos energia. A gente não vende energia, mas vende os equipamentos para proporcionar uma energia. E neste mundo de transição energética, a gente está falando de eficiência energética. Alumínio, para nós, é um material extremamente estratégico. A gente fala de desmaterialização, onde olhamos peso, olhamos resistência mecânica, olhamos a sua condutividade elétrica, né, em relação a perdas elétricas. A gente faz pesquisas em compostos, né, não em alumínio, mas um exemplo, né, a gente está falando sobre outros tipos de nanomateriais, e tudo isso transformando em novos produtos. Para se ter uma ideia, a WEG tem cerca de 3% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento. Hoje nós temos 59% do nosso faturamento atrelado a novos produtos, nosso índice de inovação de 59% em relação a produtos lançados nos últimos 5 anos, né? E falando um pouco de produtos sustentáveis, né? Nosso índice aí está atingindo cerca de 69% dos nossos produtos ligados a esse mundo de transição energética, a produtos sustentáveis. Tudo isso a gente olha, né, falando sobre pegada ambiental, pegada de carbono e falando de reciclabilidade. Então, a nossa pesquisa, todo o nosso desenvolvimento tecnológico está em relação à desmaterialização e ao seu reuso. Falando um pouco dessa parte de soluções, quando a gente fala de motores elétricos, a gente começa falando tanto da eficiência no uso da energia, quanto na sua baixa pegada ambiental. Pegada ambiental, leia-se tanto a pegada de carbono, a pegada de água e a pegada das nossas emissões poluentes. Então, quando a gente fala de posicionamento da WEG, pessoal, a gente está falando, né, de prover soluções para todas as áreas, né? A CBA, todas as empresas de extração, seja as outras empresas manufatureiras e os clientes final, nós olhamos o nosso negócio dentro dessa transição energética. Então, para nós faz muito sentido ter desenvolvimento dentro da nossa linha de desenvolvimento de novos produtos, atrelados a toda essa transformação em termos de sustentabilidade, quanto na aplicação de energias renováveis, né? Falando um pouco das aplicações de alumínio nos nossos produtos, né? Comento que nos últimos 15 anos o nosso índice de uso de alumínio está aumentando bastante. O motor elétrico, apesar de ser um produto extremamente eficiente, a frente que está se desbravando justamente é na área de materiais. A gente tem usado muito alumínio ao invés de cobre, onde enxergamos uma pegada ambiental muito melhor, muito menor. Agora a WEG tem toda uma série de soluções em produtos fotovoltaicos, nós temos geradores eólicos, nós temos toda essa frente de produtos prontos para a transição energética e, claro, assim como nossos colegas aqui comentaram, né, o uso muito intensivo de alumínio nesses novos produtos, né? A gente, com essa parceria com a CBA, né, a gente também tem essa demanda frente ao desenvolvimento de novos compostos e a gente espera, né, esse novo mundo de transição energética e de demanda sobre energias, eficiência energética e energias renováveis, que haja também um desenvolvimento de novos materiais, né, e contamos aí com o alumínio dentro dessas novas frentes.
Não, muito obrigada, Alexandre. Eu acho que, de novo, você trouxe aqui uma questão que é fundamental, que é desenvolvimento, né? Buscar novos caminhos, buscar novos negócios. Vocês foram super didáticos. Eu quero agradecer muito, Sotano, Daniel, Luciano, Alexandre. Vocês deram muitos exemplos, foram muito didáticos, o que nos ajuda a entender, porque o desafio é monumental, né? E aí, como especialista em sustentabilidade, muito me anima ouvir a quantidade de caminhos que a gente tem visando, né, essa transição energética tão importante. E tirando o chapéu de especialista e colocando de membro do Comitê de Sustentabilidade da CBA, muito bacana ouvir que alumínio é material estratégico e que vem aumentando aí o uso de alumínio constantemente, o que mostra, né, que o que está sendo feito na CBA e que a gente viu ao longo da manhã inteira tem propósito, tem lógica, tem consistência, isso está sendo percebido na cadeia, que é o que a gente está conversando aqui. Então eu quero agradecer muito a participação de vocês dois online, perfeito, vocês dois aqui com a gente no estúdio, muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigado a você. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada. E para encerrar esse encontro, a gente vai fazer uma transição aqui para responder as perguntas pelo chat. Muito bom, vamos de volta agora, já, né, para o nosso painel final aqui, por isso a gente começou e vai terminar com o Luciano Alves, CEO da CBA, com o Leandro Faria, que é o gerente geral de sustentabilidade. O Leandro, eu queria trazer a primeira pergunta do chat aqui. Esse é o momento da gente falar, né? Se vocês tiverem as perguntas, mandem aqui para a gente no chat. Você mencionou que a CBA na sua agenda ESG, o pessoal prestou atenção, tá vendo? Pessoal, que tem na sua agenda ESG ações de fomento aos municípios para enfrentamento climático. Nesse contexto, há diretrizes de engajamento e incentivos da CBA para a elaboração de planos municipais de enfrentamento climático? Muito obrigado, excelente pergunta, Sônia, agradeço quem enviou a pergunta também. Eu mencionei na minha fala que a gente, na estratégia ambiental, social, de governança, busca essa interface, né? Um projeto social que tem impacto social e ambiental, e esse é um exemplo deles. Nós desenvolvemos, ano passado, um programa em conjunto com o Instituto Votorantim e o Instituto Itaúsa, que se chama Apoio à Gestão Pública Ação Climática, apelidado por AGP Ação Climática. Este programa ele tem exatamente esse objetivo de como é que a gente pode apoiar os municípios do nosso entorno, ou municípios de uma forma, em geral, o próprio programa tem essa perspectiva também, a se adaptar às questões de mudança climática. O programa ele é estruturado em 3 pilares, basicamente. Tá? Então, foi desenvolvido um índice de vulnerabilidade climática com base em dados públicos confiáveis que já estão disponíveis. Esse índice consolida uma classificação dentro de uma perspectiva de adaptação e mitigação. Inclusive, está disponível, a gente pode acessar no site do Instituto Votorantim e conhecer da nossa região. O segundo passo é, uma vez conhecido o índice, você busca fazer uma avaliação do município em questão, onde você quer proporcionar esse desempenho melhor ou a identificação de potenciais ajustes do próprio município. Então, é como se fosse um checklist, né? Com elementos que classificam ali onde você tem menos ou mais maturidade. E, por fim, o próprio programa, que ele está estruturado em mentoria, com base na avaliação do checklist, mentoria para a identificação de onde tem os gaps, onde tem as oportunidades de melhoria e oferecer para o município essa condição de entender a sua realidade e traçar planos de atuação. Então, é um programa social com um aspecto ambiental
e que pode ajudar sobremaneira aí onde nós estamos presentes. E a gente vê aqui também a questão de novo de parceria, né? Quando você fala com o Instituto Votorantim, essa soma de conhecimentos, de expertises. E, claro, né, eu acho que todo mundo, ouvindo a tua resposta, vê o quanto isso se torna ainda mais necessário quando a gente fala das tragédias climáticas que arrasam municípios. A gente está presenciando isso fortemente no Rio Grande do Sul, né? Obrigada por enquanto, Leandro. Luciano, agora vem uma pergunta para você e eu acho que ela faz sentido porque ao longo da manhã toda esse tema veio e foi, que é reciclagem, né? E a pergunta pede para você falar mais sobre as iniciativas de reciclagem, como elas estão alinhadas com a estratégia da CBA. Legal. Bom, primeiro, é importante falar sobre o alumínio. O alumínio é um material que ele é infinitamente reciclável, ao contrário, e sem perder as propriedades técnicas do alumínio, né? Então, ao contrário de outros metais ou de outros materiais, a reciclagem é possível e você não perde as propriedades. Então, a questão aqui é como você acessa esse material que normalmente foi usado para produzir um produto e este produto depois, como é que ele volta para o processo produtivo. Bom, acho que a reciclagem aqui ela tem um papel fundamental na nossa estratégia. Nós somos uma empresa, como eu falei, integrada em toda a cadeia, a gente produz da bauxita até os produtos de alumínio, e ela foi concebida desta maneira, né? Ou seja, a CBA foi fundada e foi desenvolvida dessa maneira. A reciclagem sempre, ou a sucata, ela sempre entrou num processo como um adicional. Então, parte da nossa estratégia aqui tem como é que eu consigo crescer esse negócio, volume de produção, né, através de maior coleta de material reciclado, com pequenos investimentos no processo produtivo. Então, um pouco o que está ligado à nossa estratégia, ou seja, eu faço pequenos investimentos ao longo da cadeia, já que eu já tenho uma cadeia toda integrada, mas eu preciso de alguns investimentos ao longo dessa cadeia para que eu consiga liberar capacidade de produção, trazendo mais sucata para o meu processo produtivo, eu consigo produzir mais alumínio. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, claro, você tem um benefício de que você consegue ter um bom retorno sobre esse investimento, porque você faz um investimento menor e você consegue ter um acesso a mais volume e, obviamente, uma rentabilidade sobre o seu negócio. Mas, como eu comentei na minha fala no início, acho que o maior impacto aqui são dois, na verdade, né? O primeiro ao trazer mais material reciclado para o nosso produto, você reduz de maneira expressiva a sua pegada de carbono. Então, muita gente está fazendo isso no mercado, é normal, é natural que isso aconteça, porque é uma forma bastante efetiva de você reduzir a pegada de carbono. CBA já é um produtor de baixo carbono, o Alexandre falou sobre isso aqui, então 100% da nossa produção hoje já é um alumínio de baixo carbono, abaixo de 4, que é o índice considerado, aliás, né, como de baixo carbono. Mas ainda assim temos iniciativas para reduzir nossa pegada através de investimentos em tecnologias e outros dentro do nosso processo produtivo. Junto com isso, ao colocar a reciclagem, eu transformo esse alumínio que já é de baixo carbono numa pegada ainda menor. Então, tem um pouco esse viés, ou seja, o benefício de você ter um produto com um menor impacto no futuro. E o terceiro ponto olhando essa questão que a gente comentou hoje de parcerias, de como é que a CBA pode atuar para influenciar a cadeia. Ao atuar mais fortemente na reciclagem, eu tenho a possibilidade de fato, influenciar essa cadeia de uma maneira mais relevante. Então, na maneira vamos dizer, de operar, de você, de fato, conseguir ter uma demanda adicional de volume, que hoje ela é capturada por outras indústrias, para a gente capture para nós, e que a gente consiga ter essa influência e o benefício de ter parceiros novos ou esta cadeia também fornecendo para a CBA, que hoje, por exemplo, não fornece. Acho que um pouco esses três grandes pilares, tá? Acho que bastante importante para nós, como eu falei, é um pilar da nossa estratégia, a sustentabilidade já reciclagem também é um pilar importante para nós, e aqui a gente vai crescer para que a gente consiga cada vez mais melhorar o resultado desse negócio, mas mais importante do que isso é reduzir a pegada de carbono, reduzir o impacto do negócio. Perfeito, perfeito. Antes a gente está chegando, né, no final do nosso evento, antes de passar para as suas palavras finais, Luciano, e saindo do script, você é um líder que me inspira, né? A gente, né, Leandro, trabalhamos aí olhando CEOs e buscando aí a inspiração da liderança, né? Como você inspira os seus líderes e o que te faz levantar todo dia e tentar fazer um mundo melhor por meio da CBA? Obrigado pelas palavras, Sônia. Aqui é a maneira como a gente vive a nossa vida. Acho que o mais importante é isso. A gente não está aqui só para fazer alumínio, só para trabalhar, só para ter a nossa vida cotidiana. A gente está aqui para, de fato, ter um impacto positivo. Acho que o mais importante é isso. E, claro, eu tenho talvez o privilégio
de na minha trajetória profissional, chegar numa posição onde eu tenho um poder de influência grande, seja dentro da CBA, seja no setor, mas de maneira que o que eu faço tem o poder de fato influenciar não só esse mercado em que eu atuo, mas outros mercados. A gente falou de clientes, fornecedores, mas mais do que isso também de servir de exemplo. Então acho que aqui o que me motiva é isso, quer dizer, fazer o que a gente faz na CBA da melhor maneira possível. A gente comentou muito sobre isso, quer dizer, tem um negócio aqui que é muito rentável, é super competitivo, o primeiro quartil de custo, o primeiro quartil de emissões, mas que além de tudo isso, de toda essa rentabilidade que a gente conseguiu proporcionar para esse negócio historicamente, ele faz bem feito. Ou seja, ele faz buscando o menor impacto possível, tem uma série de iniciativas para reduzir ainda mais esse impacto que a gente tem, de maneira que esse negócio, mais do que rentável, mais do que um negócio de sucesso hoje, ele é um negócio que a gente garante a perenidade dele, a sustentabilidade dele, e claro, pode também servir de exemplo para outros negócios que quiserem seguir na mesma linha. Então, é isso, quer dizer, como é que a gente consegue fazer isso e de maneira que as pessoas olhem para a CBA e vejam que de fato aqui a gente faz de uma maneira diferente. A preocupação não só com o resultado, é a preocupação de como que eu chego no resultado, como é que eu faço o dia a dia e este resultado, e aí fica um ciclo virtuoso, porque você cada vez mais vai entregando melhores resultados, mas este resultado vai se retroalimentando pelo impacto que você tem, e as duas coisas em conjunto vão melhorando o impacto para esse negócio. Então, em linhas gerais, assim, a gente fugiu do script, eu também estou preparando aqui a resposta de bate-pronto, mas é isso, quer dizer, como é que a gente consegue ter um negócio que de fato tem um impacto positivo na vida das pessoas, quem trabalha na empresa e quem está fora da empresa, de maneira que no futuro a gente olhem para a gente e fala, não, realmente essa empresa é uma empresa diferenciada, essa empresa tem algo que não é comum de você encontrar em outra. Então é um pouco isso que me motiva todo dia. E eu posso te afirmar que as pessoas já veem muito dessa forma. É exemplar mesmo. Obrigada. Imagina. Obrigada, Leandro. Obrigada, Luciano. Eu ouvi, foi uma manhã riquíssima para mim, né? Uhum. Eu gosto de sempre encerrar as minhas mediações, antes de passar, claro, para as suas palavras finais, Luciano, com frases ou palavras que me marcaram, né? E a gente ouviu muito sobre engajamento, sobre transparência, parcerias, por óbvio, sobre confiança, né? Porque no fim tudo começa e termina nas pessoas, né? E como não pensar em sustentabilidade em um mundo com menos emissão, ESG na estratégia, né? O impacto nas pessoas e no negócio. Não estamos satisfeitos, né? E já estamos no daqui para frente. Eu gostei muito disso também. E que alumínio é um material estratégico para um mundo mais sustentável. Isso ficou presente em tudo isso, né? Sem dúvida. Por meio de agendas como essa, a CBA vem reforçar sempre o seu compromisso com o programa ESG 2030, que tem como objetivo reduzir a zero as emissões de carbono na produção do alumínio através dos diversos projetos que envolvem toda a cadeia produtiva e que a gente conheceu essa manhã toda, né? Eu aproveito para lembrar vocês que esse evento vai ficar gravado nos canais digitais da CBA, vocês podem assistir, podem compartilhar, né? Eu acho que é muito importante a gente poder levar adiante esse conteúdo. Para saber mais sobre as ações para o clima, vocês podem acessar o QR Code que aparece na tela e conhecer o reporte da Agenda Climática, divulgado recentemente pela CBA. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos e todas, foi uma manhã riquíssima para mim, muito obrigada, e eu me despeço por aqui, passando a palavra então para o Luciano encerrar o nosso evento. Um ótimo dia, Luciano, por favor. Obrigado, Sônia. Bom, gente, a gente chega ao fim desse mais um evento, né, o Diálogo CBA. Queria aproveitar aqui para agradecer e expressar minha profunda gratidão a todos vocês, nossos parceiros de negócio, investidores, fornecedores, empregados e empregadas, clientes, que nos acompanharam neste evento até aqui, que dedicaram um pouco do seu tempo e os esforços para que isso fosse possível. Vocês viram que hoje a gente discutiu aqui temas de grande importância para a nossa empresa e para o nosso setor. A gente falou sobre cadeia de valor, esforços conjuntos em sustentabilidade, como é que a gente está comprometido com uma estratégia robusta e impactante dessa maneira. São alguns dos pilares que sustentam o nosso crescimento e a nossa visão de futuro. Essa jornada rumo a um futuro sustentável, ela é desafiadora, mas também é cheia de oportunidades. E o que nos une aqui, o que é o nosso compromisso é a excelência, a inovação e a responsabilidade para fazer bem feito. Então, eu queria destacar que a nossa estratégia ESG, ela não é um conjunto de políticas, ela é uma prática diária, vocês viram um pouco disso aqui, um compromisso constante nosso com a transformação positiva, e acho que é inspirador ver como cada um de vocês está alinhado com esses valores, todo mundo que falou aqui também, você viu esse alinhamento claro aqui com os nossos valores, que contribuem de maneira significativa para a construção de um futuro melhor em conjunto. Então,
Então, encerramos esse evento com a certeza de que a gente está no caminho certo, unido por um propósito comum e pelo desejo de fazer diferença. Agradeço novamente pela presença e pelo apoio contínuo de todos vocês. A gente vai continuar colaborando, inovando, transformando, pois só assim que a gente vai alcançar um futuro próspero e sustentável para todos nós. Obrigado e até a próxima.